Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos tentar fazer um vídeo de 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Eu quero pedir a você que está aí do outro lado que assim que dê 15 minutos você já me dá um sinal, tá bom? Para não estender muito. Vamos prosseguir um pouco naquela reflexão e logo em seguida, não vai parar com este vídeo, né? Mas logo na sequência eu vou lhes fazer entender melhor o porquê das refutações, tá certo? E vou fazê-la a partir da carta aos Gálatas, já a partir do primeiro capítulo, que desde segunda-feira estamos meditando na nossa primeira leitura, tá? Vamos ver o quanto a mensagem de São Paulo é uma mensagem cristã, é uma mensagem cristológica, é uma mensagem eclesiológica, o peso da eclesialidade que as cartas de Paulo têm, que São Paulo escreveu, é muito forte. É muito forte. Então, quando você faz uma pregação fora desse contexto, quando você pega o texto bíblico e tira da igreja, sobretudo para credenciar uma pseudo-igreja que não é igreja, ou seja, você rejeita a igreja que nos fornece o texto bíblico e você acolhe algo que não é igreja. Aliás, o próprio texto bíblico. Eu não vou para o Antigo Testamento. O próprio Novo Testamento mostra, comprova, com robustez, que não são igreja. É muito fácil se autoproclamar evangélico, como é muito fácil alguém se proclamar católico. Ah, eu sou católico. Será? Até que ponto? Até que ponto? Mas esta afirmação, ela fica mais agressiva e talvez estúpida naquele reduto onde as pessoas se proclamam evangélicas e falam com toda clareza porque vivemos o evangelho, porque obedecemos o evangelho, porque obedecemos a palavra de Deus. Meu Pai do céu! É por isso que eu insisto em dizer que este termo evangélico, para os irmãos protestantes, é extremamente inadequado, porque se vivessem o evangelho, primeiro, não sairiam da Igreja Católica. É a conotação e a denominação mais inadequada, mais incoerente, é o termo evangélico. Mas que já está chegando nos 15 minutos, vão me avisando aí, por favor. E eu já tenho que sair também, agora esses dias estou fazendo exame, ainda agora já fui fazer de novo, e ainda tenho que fazer mais, tá bom? E vão rezando aí por nós, tá bom? E outra coisa, se você quiser mandar um pix para o missionário, não fique com vergonha não, tá bom? Tem pessoas aí dizendo, puxa, eu queria tanto mandar esses R$1.000, esses 5.000, 10.000 para o missionário, mas estou com uma vergonha. Fica com vergonha não, tá bom?
Vamos lá, meu querido. O que é que eu estava dizendo ontem? Por 3 vezes, São Paulo atravessa a região da Galácia, ele pegou mais a região sul, que era uma região recheada de pagãos. Queridos, a missão que São Paulo fez na Galácia não passa na cabeça de muita gente. O que ele passou, o que ele enfrentou. Aí, até mesmo considerando, ou sobretudo quando consideramos quem era aquele povo. Eles eram remanescentes de quem? O que faziam? Não era um povo fácil. E São Paulo, obedecendo o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, obviamente, São Paulo não recebeu este ide de Jesus no conjunto apostólico, no grupo apostólico, quando Jesus oralmente disse isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Eu não estou pegando São Paulo aqui e colocando no meio daqueles 12, um daqueles 12, ou o 13º. Não. A vocação dele se dá em outras circunstâncias. Ontem, antes de ontem, nós vimos, caramba, negócio me incomodando aqui, ele falando do seu testemunho. Uma síntese do seu testemunho. Bem, São Paulo, ele vai 3 vezes, ele atravessa aquela região, começa a falar de Jesus, o seu amor por Jesus era algo extraordinário, e ele não só convenceu pessoas a Jesus Cristo, converteu pessoas a Jesus Cristo, como ele conseguiu fundar comunidades em várias cidades da Galácia. Não foi isso que vimos ontem? Aí ele sai, continua sua missão para outra região. Uns judaizantes chegam lá, primeiro, descredenciam a pregação de Paulo. Essa que é a verdade. Descredenciam a pregação de Paulo. Vocês precisam, não é da fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus Cristo que Paulo está pregando, se não tiver a circuncisão e a observância de várias leis mosaicas, isso não vai levar vocês a nada. Vocês estão perdidos. Vocês não deram um passo à frente na vida de vocês em nada. Vocês estão pior do que está. Segundo ponto, eles disseram, e tem mais uma, esse Paulo, ele é um intruso, ele autoproclama-se apóstolo, mas ele não faz parte dos apóstolos chamados por Jesus, ele é um impostor. Paulo estava lá em Éfeso, tudo indica que ele estava ali em Éfeso, lá em Éfeso, quando ele escuta aquelas mensagens, aquelas informações, aquelas má notícias, na contramão da boa notícia, do evangelho que ele foi pregar naquela região aos Gálatas, né? E é quando, então, ele escreve a carta aos Gálatas ali por volta do ano 57. Permitam-me um paralelo, um parênteses, neste ponto. Pastor Nicodemos, hoje, quinta-feira, Volta Redonda, Rio de Janeiro, manhã, recebo o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, o meu respeito. A Igreja Católica, durante 1500 anos,
ela vem pregando, ela vem enfrentando as piores dificuldades para anunciar Jesus Cristo. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso. Cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo mutilados, cristãos sendo impedidos de ter um teto, de ter uma casa, de ter uma propriedade. E aqueles que tinham os seus bens confiscados. Cristãos que eram obrigados a reunir-se subterraneamente nas catacumbas. O Senhor lembra do circo de Nero. Cristãos sendo jogados às feras. Eu não preciso fazer um relato disto para o Senhor. Basta ler a carta aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Crucificados, cerrados ao meio, jogados às feras, mortos pela espada. A igreja evangelizou os bárbaros. O senhor conhece essa história melhor do que eu. O senhor é mestre, o senhor é doutor. A igreja levou sempre, na centralidade da sua pregação, a figura, a pessoa de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, fora do qual em nenhum outro há salvação. E a igreja foi enfrentando as piores dificuldades. A igreja não podia ter uma casa, um casebre, uma palafita para se reunir, onde pudesse dizer aquele ali, embaixo daquela ponte é o nosso templo. Não podia. Não podia. E ela vai caminhando, enfrentando os piores desafios. As piores noites escuras da sua história. Até que ela começa a se robustecer. Vamos chegar lá em Constantino, sim, não é agora. Até que acontece, não vou dizer a princípio a conversão do imperador Constantino, mas a sua simpatia, claro, por interesses políticos. Eu vou omitir uma coisa dessa? Mas não esqueçamos que o interesse político do imperador Constantino consistia na seriedade do testemunho e da mensagem dos cristãos. Não esqueça disso. Constantino não pegou uma porcaria, permitam-me e perdoem minha expressão, ele não pegou uma porcaria e chancelou o seu culto, a sua celebração, as suas doutrinas. Não. Ele acolheu o cristianismo. E por sinal, o senhor sabe, com certeza o senhor falou equivocado. Não foi ele quem oficializou, tornou a Igreja Católica a religião oficial do Império. Foi Teodósio, lá em 380. Com toda certeza foi um equívoco que o Senhor cometeu. Ele simpatizou da verdade, da seriedade, o testemunho que os cristãos davam de fidelidade a Jesus. Quando um soldado romano estava morrendo no campo de batalha, o que é que ele dizia? Salve César, morrendo eu te saúdo.
Morrendo eu te louvo, morrendo eu te exalto, eu morro por ti. E quando começavam a matar os cristãos diziam: salve Cristo, morrendo, eu te louvo, eu te saúdo, eu te exalto. Constantino sabia disso, meu irmão. Eles não são obedientes aos imperadores. Eles não negam a fé deles. Eles são corajosos. Eles não são covardes. Eles enfrentam as feras por causa desse Jesus que muitos dos nossos imperadores, dos imperadores que me precederam, disseram que é uma mentira, um fantasma, um nada. Constantino não estava simpatizando, repito-me, de um lixo. Ele estava simpatizando de um povo pequeno, mas que tinha testemunho, que dava testemunho de amor, de lealdade, de fidelidade, de misericórdia, que socorriam os necessitados. Ele sabia disto. E não esqueça também, pastor Nicodemos, que aqueles cristãos, eles estavam andando na esteira de Jesus Cristo, na hora da morte, quando eles estavam para ser triturados, acabados. Não poucas vezes eles repetiam a oração da cruz de Jesus: perdoa-lhes. A oração de Estevão: perdoa-lhes, não lhe desimputes tamanha maldade. Ele sabia de tudo isso. Não esqueça, pastor Nicodemos, que aqueles cristãos oravam, rezavam para que os seus algozes se convertessem, conhecessem Jesus, mudassem de vida, alcançassem a salvação que eles julgavam ter alcançado e tinham a certeza daquela salvação, por isso, com tanta facilidade, entregavam a vida. Será que Constantino e igreja, em alguma medida, é óbvio que os exageros não nos são desconhecidos, mas será que aquilo não foi também fruto daquele sangue derramado, daquelas orações? Eles oravam, pastor, não como nós oramos, não, eles oravam. Eles jejuavam, eles se consagravam, eles pagavam o preço do ser cristão. Diferente de nós que somos cínicos, ordinários, eles eram cristãos de verdade. Será que a entrada de Constantino, a visibilidade, o apoio, o apreço que Constantino começou a ter pelos cristãos não foi fruto daquelas orações, daquelas preces? Será que não era hora dos cristãos saírem das catacumbas? Não era hora de cessar um pouco as perseguições? Quantos morreram? Ninguém sabe a conta, ninguém sabe a conta. Ou o Senhor tem essa conta exata? Quantos cristãos morreram? Por causa de Jesus Cristo. Quem eles tinham do lado deles? Qual a autoridade que estava do lado dos cristãos? Tá bom, terminando este ponto. Depois de tudo isso que eles fizeram, aí a igreja respira um pouco, aí ela começa a evangelizar os bárbaros e
as perseguições não pararam, as dificuldades continuaram. Mas aí chega Lutero, no século XVI. E depois dele, tantos outros, inclusive o Senhor entre esses. E vem dizer: essa mensagem que Paulo está pregando, essa mensagem que a Igreja Católica está pregando, é uma mensagem falsa. Vocês estão perdidos, vocês estão destruídos, vocês estão acabados. E além de tudo, esses que estão pregando essas mensagens são falsos. Não tem apostolicidade. Aliás, nós não estamos nem aí para negócio de sucessão apostólica. Isso não nos interessa. O que nos interessa é olhar o texto bíblico hoje e nos pautar por ele e viver santamente. Por favor, meu querido, vá criar vergonha na cara. Por que o Senhor prega para o povo? Por que o Senhor gasta tempo do seu ministério ensinando o povo? Larga o povo para lá, rapaz. Deixe que cada um aprenda de per si. Deus não é Deus de todos, Ele vai providenciar um meio das pessoas aprenderem com as formigas, com as aves do céu, com os lírios do campo. Não precisam que o Senhor deturpe o texto sagrado. Deixe que cada um, por si mesmo, absorva e receba a mensagem de Deus. Até mesmo através de uma jumenta, só não por um ser humano. Eu lhe comparo, meu irmão. Perdoa. Perdoa o teu irmão, se é que você me considera como irmão. Mas eu lhe comparo com aqueles judaizantes que depois de tanto trabalho que Paulo teve para converter aquele povo, para fundar aquelas comunidades, eles foram lá para querer destruir. 22 minutos, eu volto ainda com este tema, porque eu creio que ainda tem alguma coisinha para a gente falar. Um abraço e sobre todos nós, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.